Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, novamente com o Câmara Debate, essa semana falando especialmente sobre o Paradesporto, Paralimpíadas e Uberlândia, como está inserida nessa competição que vem para o Brasil daqui a 2 anos. E hoje, especificamente, vamos falar sobre a importância da prática esportiva, a importância da atividade física para a pessoa com deficiência. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui, primeiramente, a apresentar o Rogério Borges, que é representando aqui o Programa Municipal de Atividades Físicas para a PCD, do CEMEP, que é o Centro Municipal de Pesquisa e Estudos da Prefeitura de Uberlândia. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, estamos aqui para contribuir nesse debate, de suma importância, porque hoje a população com deficiência hoje é quase 1/4 da população do Brasil. Então, diante disso, necessita de mais políticas públicas em relação para atender esse público. É o que a gente vem discutindo essa semana aqui no Câmara Debate, é justamente essa questão de ideias, plantar sementes aqui que possam futuramente gerar frutos que vão beneficiar as pessoas que dependem de recursos para continuar com suas atividades esportivas, enfim. E aqui o vereador Rod também, novamente no Câmara Debate. Muito obrigado pela presença, Rod. Bom, Fernando, mais uma vez, eu que agradeço pelo convite. De antemão já parabenizando pelo tema hora discutido, lembrando que nós, o Poder Legislativo, já temos que ter essa prerrogativa, essa preocupação, porque Uberlândia em 2016, ela será uma cidade que sediará parte das Olimpíadas que acontecerão no Brasil. E queremos nós já começar esse trabalho para que nós possamos ajudar com que a nossa cidade tenha esse caminho e, com certeza, tenha sucesso na vinda das Olimpíadas para cá e também da Paralimpíada também, né, Letícia? A gente quer contribuir muito com esse debate e saímos daqui com algum fundamento, algo em que nós, do Poder Legislativo, podemos direcionar e ajudar o Executivo nessa questão. Bom, muito obrigado. E aqui também a Letícia Lucas, que é para-atleta da natação, representa muito bem Uberlândia lá fora, aqui dentro e lá fora também. Muito obrado pela presença aqui, Letícia. Eu que agradeço, em meu nome, em nome do Praia Clube também, pela confiança, por me trazer aqui para falar um pouco do atleta, da visão do atleta, sobre o esporte paralímpico. E é isso. Obrigada. Bom, nós que agradecemos. E aqui o vereador Lelis Lima, mais uma vez conosco. Muito obrigado, Lelis. Inicialmente, eu agradeço a Deus por mais essa grandiosa oportunidade. Quero saudar, quero cumprimentar Fernando, parabenizar pelo trabalho especial. Quero saudar também o nosso querido Rogério Borges, agradecer pela presença, o colega vereador Rod Borges, Letícia Lucas. No seu nome, mandar um abraço especial a todos os paraesportistas da nossa cidade e do nosso Brasil. E grata satisfação em poder participar de mais um debate, dar nossa contribuição como agentes públicos e estamos à disposição. Bom, nosso objetivo aqui, o telespectador já sabe, que acompanha o Câmara Debate, é sempre levar informação, conhecimento, conscientização principalmente, e com esse instrumento da TV Câmara Uberlândia, aqui a gente plantar alguma semente, algumas ideias que possam, como eu disse anteriormente, gerar futuros frutos aí para que a cidade se torne uma cidade cada vez melhor. Bom, eu vou começar com a Letícia, damas à frente, sempre. Letícia, eu queria que você contasse para nós um pouco a sua história e de que maneira que o esporte mudou a sua vida, o que te levou para o esporte e como que hoje você, já medalhista na natação, representa o Uberlândia muito bem, Assim, ou de que maneira que o esporte mudou a sua vida completamente. Tá. Eu sofri um acidente de carro em 93. Nesse acidente eu perdi meus pais, minha irmã e fiquei paraplégica. E desde então, assim, eu nunca tive contato com esporte. Eu morava numa cidade muito pequena e lá realmente não tinha nenhum incentivo à atividade física para pessoa com deficiência, nem na escola, nem em qualquer clube da cidade. E em 2000, eu mudei para Uberlândia e comecei a ver que as coisas eram diferentes. Em 2005, eu estava recém-formada e fui na Faculdade de Educação Física, na UFO. Conheci o professor Alberto, que atualmente é reitor da universidade, pró-reitor. E o Alberto me instigou muito. Por que eu não fazia nada? Por que eu não praticava nenhum esporte? Já que eu tinha um físico bom, e que eu poderia escolher a modalidade que eu quisesse.
E isso plantou uma sementinha em mim. Ele me falou que muitas pessoas viviam do esporte, muitas pessoas viajavam muito, conheciam o mundo, e que o esporte me traria coisas boas. Eu fiquei assim, ali plantou a semente, mas eu não tomei atitude logo, né? E no final de 2005, eu fiquei doente, eu tive uma trombose, que é um problema circulatório, e eu acho que isso começou a mudar a minha forma de pensar. Eu falei, não, eu tenho que sair da vida sedentária e escutar mais o que as pessoas estão falando. Aí eu lembrei do Alberto, procurei o professor de educação física que dava treino no UTC e comecei a treinar, isso foi em fevereiro já de 2006, e já em maio de 2006 eu participei da minha primeira competição, com 3 meses de treino, e me destaquei, eu ganhei medalha de prata, de bronze, me destaquei, conheci pessoas que realmente viviam do esporte, que se destacavam no esporte, e todos que eu passei a conviver a partir daquele momento me diziam que eu tinha potencial. Eu acho que eu que não sabia o potencial que eu realmente tinha, né? Potencial físico, potencial psicológico também. E eu comecei a treinar, comecei a competir, fui pegando gosto e realmente eu vi que a minha vida ia mudar mesmo, sabe? Então me abriram muitas portas, eu participei de competições importantes a partir daí e o convívio com as pessoas com deficiência também me trouxe muitas coisas boas, né? Que eu acho que ao longo do programa a gente vai comentando. Mas o que me deu principalmente foi uma liberdade maior, tanto financeira quanto física, porque o fortalecimento do corpo de uma pessoa com deficiência é extremamente importante para as atividades diárias, né? Então, para a gente ter mais independência o possível, assim. Então, realmente a parte física mudou muito e a questão social também, né? De hoje ser uma atleta de destaque em Uberlândia, não só em Uberlândia, até no Brasil também. Então, isso traz uma autoestima maior, traz uma independência maior, sabe? Uma vontade de não se satisfazer com tão pouco, né? De querer sempre mais, buscar melhor. É basicamente isso. Sua especialidade é só natação? É a natação. Eu comecei a treinar natação dentro do esporte paralímpico, escolhi essa modalidade, até pelo meu convívio com a água, que eu nasci em Três Marias, por causa do Rio São Francisco. Então, eu sempre tive esse contato com a água e para mim foi natural escolher a natação. E sempre competi dentro da natação. Só para o nosso conhecimento aqui, você sabe de cor, assim, os títulos, as medalhas? Eu gravo, né? Tem muitas medalhas nacionais, mas eu gravo mais os títulos internacionais, né? Que foi campeã mundial, fui campeã mundial de piscina curta em 2009. Em 2010 eu fui para a Holanda, participei de outro mundial, só que em piscina longa. Na equipe de revezamento eu participei e a gente foi vice. E em 2011 fui para o Parapan, no México, em Guadalajara, e consegui medalha de prata e bronze. Foram as principais conquistas até hoje. Pegando só um ganchinho que a Letícia estava falando, a questão que todas as pesquisas hoje que mede e que faz a pesquisa sobre a percepção de qualidade de vida da pessoa com deficiência, todos os aspectos da qualidade de vida, na questão psicológica, relação com o meio ambiente, relação com o físico e no social, há uma melhora muito grande, a participação da pessoa com deficiência. Não a pessoa com deficiência, a pessoa também sem deficiência. O esporte, a atividade física contribui nesse aspecto, entendeu? E hoje todas as pesquisas em relação a práticas esportivas relacionadas com a qualidade de vida da pessoa com deficiência, o único meio que está um pouco abaixo do padrão é a relação desse indivíduo com deficiência em relação ao seu meio, mas em relação ao meio também nós sem deficiência, também, às vezes a gente também tem essa dificuldade. Então, diante disso, as pessoas que estão aí nos ouvindo, que têm familiares com deficiência, têm que procurar uma atividade física para essas pessoas, que vai melhorar tal depoimento da Letícia, que foi muito importante, tanto no social, no psicológico, no físico e na relação com o meio. Porque hoje ela é independente, ela chegou aqui sozinha, vai embora sozinha e tem toda que a atividade física contribui. Bom, já que você tocou nesse ponto de incentivar as pessoas que estão nos assistindo a buscar, o CEMEP
tem esse programa municipal de atividade física para pessoas com deficiência, né? Hoje atende, em média, quantas pessoas e de que maneira que essas pessoas podem buscar A o Prefeitura programa? Municipal de Uberlândia, ela atende dentro do atendimento educacional especializado desde 1990. Desde 1990 há um trabalho da psicomotricidade com as crianças com deficiência dentro da rede municipal de ensino. E desde o ano passado foi introduzido, para além da psicomotricidade que trabalha com nossos alunos, também foi introduzido um programa dentro da rede municipal, o programa de atividade física e esportes adaptados, que a gente começa um trabalho lá na ponta, lá no início das crianças, um trabalho de desenvolvimento das suas capacidades motoras. Para que isso? É onde a Letícia falou que a prática da atividade física melhora na relação das atividades de vida diária desse indivíduo. Porque o pior problema da pessoa com deficiência são as suas atividades de vida diária. Então, se você não está bem fisicamente, você vai ter dificuldade de realizá-lo. Então, nós estamos começando esse trabalho. Hoje são 8 escolas da rede municipal que tem esse programa. Está expandindo devagarzinho e lentamente, mas é uma coisa que também não pode chegar a implementar em 107 escolas, 52 de ensino regular e mais as outras de educação infantil. Hoje, a Prefeitura de Uberlândia atende em torno de 1.450 crianças com deficiências matriculadas nas nossas escolas municipais. Dentro desse programa? E dentro desse programa nós já temos até um resultadozinho bom, que nós levamos 10 crianças selecionadas dentro desse projeto nas escolas para o Parajeng, que é os Jogos Escolares de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, só para pessoas com deficiência. Levamos 10 alunos, trouxemos 16 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Isso só no atletismo, porque eu trabalho com atletismo. A natação trouxe várias medalhas, a bocha já trouxe várias medalhas. E hoje nós temos um centro avançado de iniciação à bocha, que funciona aos sábados e na quarta-feira, depois das 5 horas, na Escola Municipal France, na Escola Municipal Inspetora France, lá no Jardim Patrícia. Tem um professor, tem tudo lá. Bom, a gente está vendo aqui alguns exemplos de pessoas que com incentivo de clubes, da iniciativa privada, buscam crescer no esporte, e as atividades são desenvolvidas pelo Poder Público Municipal. Agora, Lelis e Rod, assim, uma discussão que teve em outros programas aqui, que é com outros temas, que a gente falou sobre Uberlândia, como está se preparando para as Paralimpíadas no Brasil, enfim, a gente já discutiu esse tema de vários pontos de vista aqui. E um ponto sempre pegou forte em todos os programas, foi que a cidade ainda não tem, apesar das atividades que estão sendo feitas, a cidade ainda não tem uma políticas públicas voltadas especialmente para o paradesporto, não só para o esporte. Existe uma fatia que é destinada para o esporte, mas que não existe ainda uma... Como é que vocês enxergam isso assim, essa discussão? Vale a pena levá-la? Vale a pena colocar à frente esse tipo de discussão? Fernando, no Poder Legislativo? Queria até que o vereador Lélio me permitisse iniciar Com essa toda fala. certeza. Porque eu, até quando a Letícia deu esse testemunho de superação, eu me reportei também alguns anos atrás da minha vida. Eu sou um deficiente físico, Letícia. Tenho sequelas de poliomielite. E só rapidinho, sabe, Fernando? Tranquilo. Até o que é o esporte na vida da pessoa. Quando eu cursava a 7ª série na escola estadual Hortêncio Diniz, na minha sala tinha exatamente 6 homens e o resto era tudo mulher. Então, havia uma interclasse no colégio e os meus colegas de sala, os meus amigos, nós temos centroavante, temos atacante e nos falta um para ser o goleiro. Aí eles estavam até discutindo em pegar uma outra pessoa da outra sala para ser o goleiro, né? Aí eu tenho um amigo que eu me lembro muito carinhosamente dele, porque ele falou, não, o Rod é o nosso parceiro, nosso amigo, ele vai ser o nosso goleiro. Então, assim, naquela atitude que o Rony teve para comigo, ele falou, não, Rod, você vai ser o nosso goleiro. Eu falei, mas eu não sei nem o que é catar uma bola. Então, a gente era adolescente, no final da tarde, a gente sabe, Rogério, eu ia para a quadra da escola, e eu ia para o gol, ele me chutava a bola, eu catava, e eu chutava, eu catava, eu fui melhorando naquela condição.
E a interclasse do colégio começou, eu fui o goleiro, eu fui escalado como goleiro, não fui reserva, fui titular do time. E Letícia, naquela época, naquele ano, nós ganhamos a interclasse em primeiro lugar, tem uma medalha até hoje. Então, assim, o esporte realmente, na nossa vida, tanto da pessoa que tem deficiência física ou não, ele é salutar, ele melhora a autoestima, ele melhora a confiança. O esporte é saúde, o esporte é saúde, o esporte melhora a coordenação motora e se tratando do que você falou. Eu, já que moro aqui há muitos anos na cidade de Uberlândia, me considero berlandense. Fernando, o Rogério bem sabe disso, que da década de 90 para cá, começou a ter esse atendimento. Avançou-se muito, não é, Letícia? Muito, não existia políticas públicas voltadas para as práticas de esportes para a pessoa com deficiência física. Então isso avançou muito, melhorou muito. É sabido, vereador Lécio, que tem que avançar muito mais? Com certeza. Mas é só para ressaltar, Fernando, que desde a minha época de adolescente, que não se ouvia falar, não existia isso. E da década de 90 para cá, através de vocês, começou a ter essa atenção, essa política voltada nas partes positivas para o deficiente físico. E hoje nós temos a Letícia, né, que é um exemplo de vitória, uma pessoa que consagra o nosso nome. O próprio Rodrigo, conforme eu te falei, né, Rogério, campeão de halterofilismo, que eleva o nome da nossa... Vocês são dignos, né, dos nossos parabéns. Que eleva, mas assim, Fernando, só ressaltar, né, Rogério? Uberlândia tem muito que se fazer ainda, mas pelo meu conhecimento, avançou muito. Não existia, e da década de 90 para cá começou a ter essas possibilidades de ingressar deficiente físico às práticas de esportes. E aí, Fernando, até quando a gente fala que avançou muito, avançou e até retrai. Em outro programa que nós tivemos aqui, o educador infantil, o preparador físico, foi tirado das escolas estaduais, não é? Nós discutimos aquela vez aqui, você vê, uma criança que tem uma deficiência física, que está numa escola estadual hoje, que de 1º ao 5º ano não tem preparador físico. Professor de educação física. Não existe professor de educação física. 1º ao 5º ano. Então a gente observa isso, que avançou e ao mesmo tempo retrai. Então é um novo assunto que a gente tem que trazer, debater isso também, mas que avançou e, creio eu, muito ainda tem que avançar, não é, vereador Lécio? Sim, temos que trabalhar muito. Eu estou bem à vontade aqui mesmo para, antes a gente começar o debate da objetividade, né, das ações do poder público. Eu estou muito bem à vontade. Já terminou, então? Não, pode ir. Fala aí, a gente termina o bloco depois. Quero da dizer sua o fala. seguinte, que antes de qualquer coisa, pelo depoimento, pelo testemunho da Letícia, eu quero dizer que nós temos que parabenizar, que nós temos um representante aqui da educação também, mas que vocês devem receber os nossos parabéns, porque antes de qualquer coisa, vocês são exímios professores. Porque ensinam para toda a sociedade, ensinam para nós exemplos de superação, de motivação. Então, uma coisa interessante também que eu reservei para falar aqui, é que nas atividades, né, nas competições, é a única competição que os para-atletas já todos são vencedores. Então, não precisa terminar a prova, porque só do fato de você entrar na competição, já está mostrando que você já superou e já é campeão. Não se engane, então, o nível é altíssimo. O nível de cobrança é alto, mas aqui dizer que realmente vocês são professores de superação, que nós aprendemos muito e que nós admiramos muito mesmo, que crianças, né, que o vereador Rod até começou a dizer muito bem que o fomento, né, de ter muitos maciços investimentos, realmente que essa geração seja marcada para trazer muito mais investimento, que realmente vocês ensinam para toda uma nação que realmente entraram para vencer e nos ensinam muito. Isso, mas o esporte vencendo. paralímpico hoje, a Letícia é prova, porque ela é atleta, porque o nível de treinamento, o nível de exigência do atleta paralímpico, ele
tanto quanto o do olímpico, porque é a carga de treinamento. Se o indivíduo não treinar, ele não vai se manter não vai se manter no né? nível, não consegue uma convocação, que é o sonho de todo mundo, representar o país. Então, hoje o nosso esporte, o esporte paralímpico hoje, ele é altíssimo rendimento. Então, às vezes, conforme for o nível, ele se torna até às vezes excludente. Então, por isso que nós temos que fomentar também o esporte de base, o esporte educacional, o esporte para lazer, o esporte como reabilitação. Então, essas políticas públicas que eu acho que são importantes para dar a base para esse rendimento lá na frente, porque o Brasil é um grande celeiro de talentos. Só que está precisando ser explorados. Mas, vereador, o esporte de alto rendimento paralímpico também hoje, se o atleta não dedicar, não tiver uma dedicação exclusiva, ele não vai ser um atleta de alto rendimento, porque é fortíssimo os nossos campeonatos. E tanto que não é fácil conseguir índices para a participação das etapas nacionais. Não é só pensando no internacional, já para ir para o nacional já está difícil. E como ensina aquelas pessoas, né, que talvez tem toda a facilitação, às vezes, e não se interessa por Não esporte, se interessa, não. é claro. Sem dúvida. Eu tenho que chamar um intervalo, a gente já estourou um pouquinho, mas a gente volta a essa discussão rapidinho. Depois do intervalo, você que está em casa nos acompanha aqui o Câmara Debate, hoje falando sobre a importância da atividade física e do esporte na vida das pessoas com deficiência. Não sai daí, nós voltamos já já. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate, hoje falando sobre a importância da atividade física e dos esportes para as pessoas com deficiência. Aqui conosco, do Programa Municipal de Atividades Físicas para PCD, o Rogério Borges, também o vereador Rod, vereador Lelis Lima e a Letícia Lucas, que é atleta, para-atleta da natação e representa muito bem Uberlândia aí por onde vai. Bom, no primeiro bloco, até o Rod citou uma questão que foi discutida aqui em outro programa, em outra série de programas em que a gente falava de esportes também, mas falando sobre a iniciação na escola, né? E um programa a gente discutiu especificamente a questão da primeira à quinta série de retirar o professor de educação física e colocar o professor regular para dar
dar, modo de dizer, né, de lecionar a aula de educação física para os alunos. E quando se tem um aluno com deficiência, não exige a participação desse profissional especializado? Olha, para a atividade física, como a educação física escolar, é claro que precisa de uma pessoa que realmente é formada, né? Porque com você na medicina, você não vê outra pessoa sem ser um médico formado, trabalhar na medicina. Um advogado, quem não advoga tem que ser advogado. Então, na área da educação física escolar, tem que ser um profissional, um professor licenciado em educação física. E o que mais nos espantou nós, professores de educação física, que o Estado de Minas Gerais foi na contramão da história, porque o Brasil aí, para selecionar, para realizar as Olimpíadas, e no período do 1º ao 5º ano, onde as crianças adquirem todas as habilidades motoras futuras que podem te dar o respaldo para aprender novas modalidades esportivas depois, mais na frente. E isso foi cesseado. E o que mais nos preocupa, porque essas crianças hoje, na maioria delas, são poucas que têm uma atividade física regular. Não é igual a gente que é lá de Indianópolis, né? De Arcos, né? Que a gente brincava na rua. Isso. Até Uberlândia, até 1970 alguma coisa, as pessoas ainda brincavam na rua. Isso. Hoje as crianças estão restritas numa sala de aula, numa televisão, num videogame, e a atividade física que ela poderia fazer na sua escola foi cerceada esse direito dela, de desenvolver essas capacidades que seriam muito importantes no seu desenvolvimento motor futuramente. Então, nos preocupa como que essas crianças vão chegar a partir da 6ª série, começar a trabalhar, ter as aulas de educação física a partir da 6ª série, que conhecimento motor que essas crianças vão ter? Isso, sim, falando de maneira geral, né? Agora, a criança com deficiência, ela vai ter um prejuízo a mais? É claro, você imagina que a Letícia pode falar, porque ela teve que fazer uma reeducação motora. Né? Eu, na minha educação física escolar, eu não fui incluída em nenhuma atividade. Nada foi feito para que eu participasse das atividades, né? Com a turma. Eu ia para a quadra porque as minhas colegas iam e eu queria. Basta um atestado para a Letícia não ter que participar. Mas ninguém me perguntou se eu queria participar. Né? E eu fui começar a natação com técnica, né? Eu já nadava no rio e tal, mas sabia sobreviver. Mas a natação com técnica eu comecei muito tarde. Desde 2006, né? Então, tem quase 8 anos praticamente. Eu tinha 24 anos. Então, assim, não é fácil você condicionar o seu corpo para um esporte depois de adulto, depois de uma certa idade. Só esclarecer aqui, Lelis, que ele citou assim, o Estado de Minas, enfim, regrediu. Na verdade, é uma resolução do MEC e que o Estado de Minas decretou e foi atrás. Foi o único Estado, né? Pelo que eu tenho consciência. Bom, é só para esclarecimento mesmo. Mas um dado interessante, assim, trazendo um pouco a história, né, das atividades, da inserção da pessoa com deficiência, tem esportes que são muito antigos. Agora, a inserção da pessoa com deficiência, isso é para início do século XX. Se a gente for estudar e ver história de esportes aí que são milenários, que tem muito tempo, se for para verificar, e começou a inserção, não foi para toda a categoria, iniciou com pessoas com deficiência auditiva inicialmente, para depois com a dificuldade motora, com a dificuldade psíquica. Então, relativamente, nós temos que recuperar o tempo perdido, porque se for para pensar no que caminhou o esporte e a inserção de pessoas com deficiência apenas do início do século XX para cá, então muita coisa nós pautamos, consideramos muito, quando o vereador Rod disse que avançou bastante, mas nós devemos correr atrás do tempo perdido. Muita coisa a desfazer ainda. Sim, e eu tive uma dificuldade grande quando eu comecei a treinar, que eu participava das competições, era inscrita em nome da Prefeitura de Uberlândia. E na época era até engraçado, assim, eu pouco sabia do esporte paralímpico, talvez eu nem sabia até onde eu podia chegar, mas eu lembro que começava um ano assim, olha, a gente tem verba para ir para as competições regionais, mas mesmo quem classificar não tem verba para ir para as competições nacionais. Aí eu me perguntava, então qual o objetivo desse programa? Qual o objetivo de incentivar o esporte se o cara consegue um patamar a mais e não pode ir, porque muitas vezes, muitos deles não têm condição financeira de pagar a própria passagem, a passagem do técnico, um hotel, então
era muito complicado. Hoje eu sou de um clube particular, eu tenho todo o apoio que eu preciso, né, de todas as áreas, então eu não tenho mais essa preocupação, eu me preocupo em treinar. E, Mas né, isso graças à dedicação, sim, ao rendimento. é uma isso coisa Rogério que disse se também, o... se não tiver rendimento... Sim, mas também tem que ter muita perseverança, né, Rogério? Porque muitos atletas desistem porque não tem como ir para o treino, não tem como viajar, não tem como ir para competições nacionais. Então, por que eu vou sair de casa todos os dias para treinar? Então, tem que existir esse incentivo, sim, para levar meninos mais novos, para levar os jovens que têm potencial, os que não têm também, não interessa, né? Tem capacidade para estar numa competição regional ou nacional, tem que levar, tem que incentivar, porque muitos desistem, não é fácil. Essa situação que a Letícia falou, ela era muito grave mesmo, hoje ela está amenizada, porque hoje os atletas que conseguem o índice para as etapas nacionais, eles conseguem ir, porque ainda melhorou um pouco a relação da distribuição das verbas, né? Mas hoje o atleta a maioria que está hoje no patamar a nível nacional, ele está inserido no programa Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes. Então, diante disso, essa bolsa vem contribuir para que o atleta possa um pouquinho também custear as suas despesas em relação ao esporte, né? Mas o que a Letícia falou, nós precisamos de políticas mais contundentes, políticas que realmente contemple para que esse atleta saiba até onde ele pode chegar. Tem que ter horizonte, porque todos os atletas têm. Mas isso é uma questão que nós precisamos aqui dos vereadores. Mas é estimável mesmo, assim, a população que está nos assistindo, a gente olha o Brasil, um exemplo. Vamos chegar no macro, o investimento no esporte em geral é muito pequeno, é muito pouco. Nós participamos de outros debates aqui, onde que a amplitude, né, do investimento no esporte, não tem muito tempo que nós tivemos aqui, e aí eu não sei o que precisa despertar no Brasil. Existe muito aquela dúvida, né, onde o Brasil ele amarga, infelizmente, aí, poucas medalhas em várias Olimpíadas. Então, a questão é numérica mesmo, de ter um choque grande de gestão que aumente o percentual de fundos aí, de fundos nacionais, porque nós sabemos muito bem que de todos os ministérios, você pode elencar recursos para o esporte dentro de todos os ministérios. Então é a questão mesmo de alguém abraçar, de uma gestão, de um presidente da República, alguma coisa assim, dar esse choque de gestão, que esse percentual aumente. Falho talvez essa informação aqui, eu vou falhar nessa informação, mas é menos de 1%, geralmente, é 0,8%, 0,7%. Quando comparado com outros investimentos, realmente isso a verba do Ministério de estimável. Esportes hoje é 2% do orçamento municipal, orçamento federal. Sim. Mas hoje o Comitê Olímpico e Paralímpico tem uma verba destinada pela Lei PIVA, eu também não sei agora, que é uma verba considerável para fomento do esporte. O Comitê Olímpico e Paralímpico tem uma verba destinada das loterias para isso. Só que essa verba, ela não pode ficar só no outro rendimento, ela tem que vir para a base. Tem que ter a escolinha, vamos dizer igual assim. você vê agora, o Comitê Paralímpico tinha formatado uma Paralimpíada escolar com 2 módulos, com crianças de 12 a 14 anos e de 15 a 17. O Comitê Paralímpico, depois que os estados fazem todo o processo de seleção dos seus atletas para disputar a Paralimpíada escolar, o comitê solta uma normativa que a Paralimpíada escolar agora só de 14 a 17 anos. E a criança de 12 e 13 anos que treinou durante o ano, se classificou no estado para ir para um brasileiro, como que você vai falar para esse atleta agora? Para essa criança, ainda mais com deficiência. Então, e verba, eu acredito que deve ter, porque tem uma verba da loteria que é destinada ao esporte escolar. Então, isso que às vezes chateia o atleta, chateia o técnico que está ali na ponta também, que tem que conversar com o seu atleta, olha, infelizmente você não vai poder ir, porque mudaram a regra. Depois do jogo colocado, mudaram a regra. Mas, Fernando, Rogério, eu creio assim que aí tem que partir dos homens públicos uma maior preocupação, uma maior fiscalização dessas verbas que são destinadas por quê?
Analiso, creio eu, Letícia, que o Brasil em 2016, que vai sediar uma Olimpíada e uma Paralimpíada, ele tem que se preparar para um grande evento a nível mundial. É lamentável a gente lembrar aqui que na última Olimpíada e Paralimpíada, a gente teve informação de atletas que não deixaram de ir em função de não ter realmente o dinheiro da passagem para ir. Então, Não, assim, para a Paralimpíada? Não, de maneira geral. É que falta realmente esse incentivo para o atleta. Para o atleta, e realmente, ele vai representar o país, ele tem que ter toda essa circunstância, né, de toda a estrutura financeira. Por quê? Porque ele vai com o emocional preparado para representar o país, para levar o nome do país. Agora, acredito eu, que o Brasil deve estar se preparando através do Comitê de Olimpíada, Paralimpíada, porque nós vamos sediar uma Olimpíada e uma Paralimpíada aqui no Brasil. Vejo eu que, se esse recurso não está chegando, Rogério, para o Comitê Olímpico, para o atleta, aí já é até um caso de investigação, porque é hora desse recurso estar chegando para preparar o nosso atleta para que realmente ele venha fazer êxito nessa Olimpíada e nessa Paralimpíada aqui no nosso país. Mas, olha, eu acredito que o recurso existe, chega, Ele está chegando. mas ele difícil. As políticas para chegar no esporte de base é que não existem, é isso que o Rogério está falando. Assim, investindo muito no alto rendimento e esquecendo da base. É porque, assim, quem tem, trabalhar o futuro. tem muito, e vai ter mais porque tem nome, porque aparece, porque aí Representa. outras empresas querem patrocinar. Tem a mídia, Investe na base. E todos, Não dá aí certo. todas as E a políticas vão criançada para esse. subir também. E a criançada, Isso. né? Vamos E ter o a futuro. galera que está lá embaixo, assim, tentando ir para o nacional, as crianças tentando participar dessas Paralimpíadas escolares, quem vai subsidiar o treinamento deles, entendeu? É isso que é difícil, é subsidiar o treinamento de base. Fernando, né? Fazer esse papel de fiscalização, fiscalização, isso de tirar essa burocracia que existe, que hoje o que emperra mais é isso, né, Rogério? É a burocracia. A verba existe, conforme você falou, mas não chega. Sim. Então acho que compete. Mas eu acho que não chega por falta de políticas que exijam que isso aconteça, né, Rogério? O Brasil acho que tem que reformular suas políticas públicas de esporte. Porque é o seguinte, a base do primeiro mundo, você vê Estados Unidos, a Europa, a base do esporte é escolar. A China Quem investe fomenta o absurdo. esporte, quem faz iniciação do esporte é dentro da escola. Aonde estão as crianças? Agora, quem tem condição de ficar pagando escolinhas esportivas? Quem tem condição de pagar isso? E agora, as políticas públicas têm que vir? Tem que criar políticas para a iniciativa privada vir também contribuir com o poder público. Por que a gente vai cobrar só do poder público, tomar conta e abraçar todo o esporte? Então, aí que vem os políticos que quer beneficiar, tem que incentivar, criar mecanismos de incentivo da iniciativa privada, perceber, associar a imagem da Letícia com alguma coisa, Rogério, porque ela é esportista, entendeu? Assim, né? Eles têm que ver isso, que o esporte vende. No que o Rogério está falando, Fernando, é muito importante. Quanto mais as pessoas praticarem esportes, eu creio que se a pessoa tiver o acesso a praticar mais esportes, o investimento da saúde vai diminuir. Porque quanto mais se pratica esportes, não é? Praticou esporte, a pessoa tem uma saúde melhor, a pessoa ela não sofre o estresse, ela não entra no estado de depressão e com isso ela deixa de procurar as unidades básicas de saúde, os hospitais. Se a pessoa pratica esporte, ela sabe o que a postura de se sentar, de andar, de caminhar, com isso diminui essas questões de consulta de ortopedista, de pediatria. Então, quanto mais fomentarmos e colocarmos mais pessoas nas práticas de esportes, vai se evitar gastos futuros isso. com saúde. Então, e a gente tem que alocar para pegar os homens públicos, né, os políticos, porque hoje o Ministério de Educação lançou o ano passado o projeto Atleta na Escola, que foi uma pequena sementinha,
que hoje as escolas se inscrevem, qualquer escola municipal, estadual, inscreve no MEC e recebe uma verba para fomentar o atletismo, o voleibol e o judô. Já começou com 3 modalidades. Só que a verba ainda não atende adequadamente, mas é um princípio. É agora pegar os políticos, pegar nesse processo de campanha que está aí colocada, para que as pessoas tenham mais comprometimento com esses tipos de programas. Entendeu? Para levar lá na base, porque a base o Brasil vai ser uma potência olímpica ou paralímpica a partir do momento que realmente investir na educação física escolar, no esporte dentro da escola. E vale ressaltar também que os atletas do Brasil que vão para a Paralimpíada trazem muito mais medalhas do que os atletas olímpicos, que a gente sabe que tem uma verba muito maior, né, Rogério? Muito mais incentivo, muito maior investimento. Então, onde que está o erro aí da coisa, né? O que está faltando? Por que está faltando para o paradesporto? Bom, isso é o que a gente vai discutir no terceiro bloco. Então vamos. Né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Câmara Debate hoje falando sobre a importância da atividade física e dos esportes para as pessoas com deficiência, levando em consideração também, logicamente, o esporte de alto rendimento. E você que está em casa, não sai daí, nós voltamos já já depois de um rápido intervalo. De outubro, vamos fazer valer o nosso direito. É a nossa chance de votar. Foi pra rua? Vem pra urna. Escolher o futuro do Brasil. Vem! Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Fique sabendo, tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade. Estamos de volta agora, terceiro e último bloco desse Câmara Debate, falando sobre esporte, essa semana especialmente dedicada ao paradesporto e hoje especialmente falando aqui sobre a importância do esporte, da atividade física para as pessoas com deficiência. No segundo bloco aqui, o Rogério Borges, né, da CEMEP, do Programa Municipal de Atividades Físicas para PCD, que é a pessoa com deficiência, citou um ponto importante, que é o incentivo que deve vir da iniciativa privada também, né? Não vamos só ficar cobrando o poder público aqui, mas vamos dar uma cutucada na iniciativa privada. Existe a lei de incentivo ao esporte. E o que falta? Programas, projetos, os empresários não estão interessados em fazer projeto para poder buscar recursos da iniciativa privada? Ou mesmo tendo um projeto, a iniciativa privada não acredita muito? O que você acha que pode melhorar nesse ponto para a iniciativa privada passar a dar valor a essas leis de incentivo, especificamente para o esporte paralímpico? A mídia colocar mais o esporte paralímpico e o atleta com deficiência na mídia. Em evidência. Em evidência. Porque a partir do momento que você começa a aparecer, o empresário vai começar a perceber que esse atleta, esse esporte, ele tem visibilidade. A partir do momento que você não tem visibilidade, então você tem menos investimento. Porque o empresário quer seu produto exposto. Entendeu? Ele quer retorno. Ele quer o retorno. Qual que é o retorno? A exposição desta marca na mídia.
E nós temos muito pouca mídia. Ainda mais, vamos pegar o Uberlândia. Uberlândia hoje, na natação, nós temos o Praia Clube, que tem uma das melhores, ou hoje pode ser a melhor equipe de natação do Brasil, né? Que tem vários atletas de ponta. O atletismo hoje tem em torno de 26, 27 atletas entre os 3 primeiros lugares do ranking. A equipe de halterofilismo de Uberlândia é uma equipe fortíssima. Como o vereador falou, tem campeões mundiais. Então, nós temos uma gama, bocha, nós temos atleta da bocha, vice-campeões paralímpicos. Então, nós temos vários atletas paralímpicos na cidade de Uberlândia que poderia estar mais em evidência e não aparece. Entendeu? Podia ter a preocupação exclusivamente de treinar, né? Eu acho que dói isso, mas projetos não faltam. Não faltam. Não faltam, porque as instituições fazem seus projetos, apresentam para as empresas e apresenta para o Ministério, né? Tem que ser aprovado. E aí depois a gente tem que ir nas empresas fazer captação. A maioria das empresas não querem ter o trabalho de delegar parte dos seus impostos, né, que pagaria de imposto para esses projetos. Eu acho que deveria ter do poder público a cobrança de que as empresas têm que investir tal percentual no esporte, seja paralímpico ou olímpico. Tem uma entidade em Uberlândia que teve um projeto aprovado pela lei de incentivo de quase 2 milhões, conseguiu captar só 300 mil. Junto às empresas. Bem, e teria condições de captar 2 milhões. E Uberlândia tem empresa para financiar isso aí. Então, a parte prática que a gente acompanha, vou até utilizar um termo da nobre categoria, né, da Letícia, que é nadar contra a maré. Nós vemos muito, que é uma realidade para muitos brasileiros que percebem que existem muito dinheiro guardado a fundo perdido. Então, uma coisa assim, quando a gente inicia na vida pública, principalmente o poder legislativo, percebe que tem muito dinheiro acumulado, principalmente no governo federal. E agora aqui eu jogo a culpa, eu atribuo a culpa a quem se deve por questão de projetos eficientes. É muito comum a gente perceber, dentro do esporte, na área da educação, especificamente, que falta assim, ajustar, que a gente pensa que muitos projetos são apresentados, Letícia, porém muitos com total eficiência para angariar justamente, por que um projeto então, ele solicitou 2 milhões, professor Rogério, isso, angariou mais ou menos isso. 2 milhões e remeteu só 30% disso, né? Então, realmente, nós devemos, através dos representantes legitimamente nomeados, que a Câmara, as assembleias dos deputados estaduais, o Congresso Nacional, através dos seus deputados federais, aprimorar mais esses projetos, porque estudando, né, junto com os vereadores, nós percebemos que existe ineficiência de muitos projetos. A gente tem que saber onde que está vazando isso, porque dinheiro tem, vamos pensar assim, existe dinheiro de fundo perdido. Então a gente até chama atenção, isso aí é algo até para trabalhar melhor, porque existe esse dinheiro lá, então trabalhar uma eficiência nesses projetos, isso é muito amplo, né, na verdade. Tem que trabalhar uma maior multidisciplinaridade. O esporte, ele fica mais engajado com a educação, por sua vez também com a saúde, porque a gente faz esse link aqui, né? Rod falou muito bem, no teor inicial, saúde, esporte, está ligado à saúde. Totalmente. E hoje, o trânsito também, talvez é uma viagem meio grande, mas o tanto que o trânsito hoje, o trânsito desordenado, está fazendo pessoas com deficiência. Então, nós temos que ligar tudo isso. Existe precisa mesmo a necessidade urgente da interligação dos poderes para que esse dinheiro ele venha. Então, é real, isso que eu falo para todos aqui, falo para a população que está assistindo, existe dinheiro a fundo perdido sim em Brasília. Fernando, sim, Lésio, a gente está hoje no poder público, Rogério, a gente tem que se atentar para tudo que acontece no dia a dia. A gente fala do investimento para o esporte, que realmente tem que ter. E, Fernando, Uberlândia, a partir do ano de 2013, começou a receber as academias ao ar livre nas praças aqui da nossa cidade.
Então até me chamou a atenção aqui agora, porque está previsto em que 46 praças da nossa cidade receberão essas academias ao ar livre. São academias que existem aparelhos para as práticas de atividades físicas, muito bem aceito pela comunidade em geral. E o que me chama a atenção na nossa discussão aqui é que não existe nenhum aparelho desses que são colocados hoje, aparelho esse destinado à pessoa com deficiência física de fazer alguma atividade física também, usufruindo desse mecanismo que vai ser colocado nessas nossas praças. Rod, eu não sei nas praças, mas lá no Parque do Sabiá os aparelhos são... Tem alguns adaptados lá, né? Mas eu não conheço das praças. Eu ia até falar isso, porque de 46 praças que vão receber, porque 5 praças já receberam já. Santa Mônica, Luizotti, Mansur, já receberam essa academia ao ar livre. Então, hoje, realmente, só o Parque do Sabiá existe esses equipamentos destinados a pessoa com deficiência física para as práticas de atividade física. Mas e por que limitado só no Parque do Sabiá? Por quê? Então, isso nos chama a atenção, enquanto homens públicos, que nós devemos cobrar também, vereador Leles, para que, ao se construir essa academia ao ar livre nas praças, que vá pelo menos um equipamento destinado à pessoa com deficiência física, para que ela também, Fernando, saia do sedentarismo e tenha esse acesso de fazer essa atividade física também. Um incentivo, né? É um incentivo. Bem lembrado por você que, há anos atrás, todos ficávamos na rua, caminhávamos muito, né? A gente fazia... Brincava de bete, de tudo. Né? E hoje o esporte adaptado ali. Hoje estamos presos à informática, ao tablet, ao WhatsApp, ao Facebook. Então, assim, já é uma maneira de dar uma oportunidade da pessoa ter acesso àquele equipamento e fazer atividade física. Porque eu volto a lembrar, práticas esportivas, isto é saúde. É inegável que a atividade física ela faz bem não só para a pessoa com deficiência, mas também para a pessoa sem deficiência, só que ponto importante aí que o Poder Público Municipal se atente aqui pela observação do vereador Rod e por que não, a partir de agora, então, buscar essa adaptação que é justamente para incentivar essa coisa tão importante que é a prática do esporte, principalmente, não desmerecendo ninguém, mas principalmente para a pessoa com deficiência. Que também precisa dessa atenção. Fica aqui, aí pode levar essa discussão no plenário. No nível municipal aqui, nós queremos destacar, né, no nosso município, a atuação muito firme do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, o COMPOD. Então, são reuniões uma vez por mês, que busca, nós acompanhamos lá, que busca sempre melhorias mesmo para pessoas com deficiência. Então, nós destacamos ali que, eu não sei quanto tempo tem realmente essa informação da instituição do Conselho, mas o que a gente consegue observar é que as próprias pessoas não interessam, às vezes, né, pela participação do Conselho, porque as reuniões do Conselho é aberta a todas as pessoas, então bem democrático mesmo. Nós tivemos recentemente uma grande feira, a Reatec, se eu não me engano. Então o Conselho ele dá a sua participação, existe um convite para a comunidade e volta e meia a gente observa lá que talvez não tenha uma participação maciça das pessoas com deficiência. Eu acho que o objetivo principal do COMPOD, pelo que eu sei, é a preocupação em deixar a cidade acessível e tal. Não trata diretamente do esporte, né? Está incluído, mas não mas agora tem uma comissão do esporte. Tem uma comissão do esporte dentro. Eu não sei. Por isso que eu não sei quanto tempo já que tem isso. Começou esse ano, se eu não me engano. É esse ano, então. Pode-se dizer que evoluiu, então, nesse sentido. Porque já tem algo dentro da prefeitura que vai cobrar isso. Isso. Né, dos Bom, políticos. infelizmente eu vou ter que pedir as considerações finais, já chegamos ao final, né? O tempo na televisão ele é britânico, vamos dizer assim, né? Não pode passar. E eu queria muito, se a gente fosse discutir esse assunto, seriam inúmeros programas aqui, por isso que a gente dividiu em 5 subtemas para falar sobre esporte paralímpico e hoje especificamente sobre esse tema específico. E eu queria muito aqui, então, uma consideração final, uma orientação aos pais, às pessoas com deficiência de cada um, enfim,
Fiquem à vontade para a consideração final. E eu começo com o Rogério Borges, aqui, representando com o Centro Municipal de Pesquisa e Estudos da Prefeitura, e também o Programa Municipal de Atividades Físicas para a Pessoa com Deficiência. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente espera poder contar com a sua presença em outras oportunidades para discutir esse assunto. Não, eu que agradeço e coloco o nosso núcleo de atendimento às diferenças humanas do CEMEP, da Secretaria Municipal de Educação, sempre que tiver alguma coisa pertinente, tanto na área da educação da pessoa com deficiência, tanto na área de esportes, hoje também que está inserido dentro das escolas, nós estamos aí. E agradeço e veio o nosso convite para você que tem um familiar ou que é pessoa com deficiência ou possui um tipo de deficiência, procurar os diversos clubes que tem na cidade, ou na própria escola, se seu filho é matriculado, procurar seu professor de educação física para te encaminhar para o esporte e que você vai ver o bem que vai te fazer. Com certeza. Obrigado, Rogério. E o vereador Rod, novamente aqui conosco no Câmara Debate. Obrigado pela presença, Rod. Bom, Fernando, a todos os participantes, eu que agradeço por estar aqui com vocês. Lembrando que é um debate de alta importância. E quero dizer, Fernando, que na minha concepção particular, Olimpíada e Paralimpíada, para mim é tudo igual. Tudo igual. Ambos os atletas mostram a superação da capacidade física e mental, não é? Ambos os atletas elevam o nome do nosso país em todas as práticas esportivas em que eles atuam. E digo que realmente muito avançou, muito vai avançar. Creio que em 2016 a gente vai ter notícia hoje de pessoas que são anônimos hoje, mas serão campeões em 2016. E quero dizer que para mim tudo é igual. A superação está em cada um de nós, o espaço a conquistar está em cada um de nós e com certeza ficarei mais atento com relação a essas verbas em que o Rogério citou, em que a Letícia citou, essas verbas que não chegam na base, onde se inicia, onde se tira esse anônimo e o joga para a parte de cima. Vou ficar atento, vou procurar cobrar, tanto eu como acredito que o vereador Leles e outros também vão fazer essa parte. E lembrar que o poder público da nossa cidade está aqui. Nós já temos discussões aqui no âmbito do município de atletas nossos aqui, que através da FUTEL participam que participam de campeonatos tanto regionais como estaduais e fora também do país, em que passam pela Câmara Municipal projetos para liberação de recursos e queremos que isso sempre vá para lá, porque, olha, tenho certeza, contará com o meu apoio de todos os vereadores, porque nós queremos isso, que essas práticas esportivas sejam fomentadas e a cada dia mais serem utilizadas para que na saúde diminua o investimento, enfim, agradeço pela oportunidade e contem com a gente novamente. Bom, muito obrigado, Rod. E a Letícia Lucas, para atleta da natação de Uberlândia. Obrigado aqui, Letícia. Ninguém melhor que você para representar os nossos atletas e todas as pessoas que queiram praticar um esporte e veem em você um exemplo. Obrigada, eu fico honrada de ser convidada para participar. Queria fazer um convite para o pessoal que está assistindo, que tem deficiência ou que conhece alguém que tenha deficiência, recente ou mais antiga, que incentive essas pessoas a saírem de casa, porque não é fácil dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente tem preguiça, se acomoda, ficar em casa é mais fácil, receber uma aposentadoria, mas assim, eu digo por mim que a vida muda, as possibilidades se abrem. E o que eu conquistei através do esporte, eu acho que é imensurável. Tudo que eu conquistei até hoje e o que eu quero conquistar, depois que eu tive minha filha, eu acho que a minha vontade aumentou muito mais de ser atleta, de ser campeã, e o meu comprometimento é muito maior. Então eu queria fazer o convite para o pessoal que está em casa, que procurem algo para fazer, saiam da inércia, sabe? Porque o esporte faz bem, não só fisicamente, como mentalmente também. Obrigado, Letícia. E o vereador Leles Lima, mais uma vez aqui, muito obrigado pela presença, Leles. De uma maneira bem breve aqui, eu quero manifestar a minha gratidão. Por minha parte, realmente eu senti muito honrado participar aqui com vocês. E só para terminar, parabéns aos paratletas, vocês são campeões, campeãs. E o convite também, que existe o Conselho Municipal a pessoa com deficiência, venham participar também, é um braço aí que a Prefeitura disponibiliza para vocês. Contem com o apoio do Poder Legislativo de Uberlândia. Obrigado.
Obrigado, Lelis, a todos, e obrigado a você em casa que nos acompanhou aqui o Câmara Debate falando sobre a importância da atividade física e dos esportes para as pessoas com deficiência. Agradecendo também a toda a equipe da TV Universitária e lembrando que você pode colaborar conosco enviando sugestões de temas através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até o próximo Câmara Debate.